Olá, amigos, como estamos? Vamos iniciar nosso terceiro encontro. Espero que todos estejam bem, passando as provações que fazem parte da nossa evolução moral aqui nesse plano encarnado. Como é de regra, vamos iniciar os trabalhos, levantando o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, rogando aos bons espíritos que possam nos inspirar, que possam estar conosco durante a semana, que esses espíritos possam sempre nos ajudar na evolução moral, no discernimento necessário. Que assim seja. A minha gata passou bem aqui na frente. Como estão todos? Dando continuidade, ao nosso estudo da doutrina espírita, hoje vamos tratar do tríplice aspecto da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita ela tem essa particularidade. Ela é considerada uma ciência, uma filosofia e uma religião. Na verdade, não é nenhuma consideração, uma conceituação que o próprio Allan Kardec trouxe quando trouxe essa novidade lá no século XIX. Então, a doutrina espírita tem esse aspecto, não só religioso, mas também científico e espiritual. Kardec já disse, o espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Sendo assim, nós temos esse aspecto científico, que é a análise das manifestações dos espíritos. Então, quando você estuda a doutrina espírita, o aspecto científico, você vai fazer esse link sobre as manifestações dos espíritos. Então, esses fenômenos são produzidos por quem? De acordo com essa análise científica, esses fatos e fenômenos que começaram lá com as mesas girantes, na verdade sempre tiveram, mas com mais intensidade durante a história da humanidade, mais com intensidade durante as mesas girantes na França. Então, esses fatos e fenômenos espíritos são produzidos por quem? A doutrina espírita veio tentar buscar entender isso, estudar o aspecto científico, para analisar e se descobrir que são por espíritos desencarnados. Inclusive, aqui é bom por não fazer um parêntese, algumas doutrinas religiosas condenam essa questão do espiritismo da comunicação, porque sustenta-se que há uma passagem bíblica no Velho Testamento, confesso para vocês que eu nunca fui a fundo procurar isso, em que há uma proibição da comunicação com os espíritos. Não sei, eu acho que é a época de Moisés, eu depois vou até dar uma pesquisada para a gente trazer melhor. Mas interessante, se há uma proibição na Bíblia da comunicação, então a comunicação já existia. Então, para você ver que essa questão do mundo encarnado com o mundo desencarnado já há muito tempo ocorre. Só que o espiritismo veio tentar trazer isso, através da pessoa do Allan Kardec, o estudo dele, trazer isso de maneira instrumentalizada, com uma metodologia. Então, esses fenômenos que tem são essa comunicação entre o mundo físico com o mundo espiritual. Então, você analisar o espiritismo como no aspecto científico quer dizer que o espiritismo é uma ciência cujo fim é a demonstração experimental da existência e da alma e sua imortalidade. Inclusive, esse aspecto científico pode ser estendido a essa análise de que a gente falou na aula passada, que é essas evidências de vida pós-morte, essas pessoas que morrem, já existem há muito tempo estudos científicos com base nisso. Esse aspecto científico da doutrina espírita, ele também é relatado nessa obra que eu já falei para vocês, que é bem bacana, da Sara. Inclusive, eu adquiri ela talvez o Kindle, mas no site da Amazon tem ela assim, ou em vídeo, ou em livro digital. E nessa obra aqui, Nós e o Mundo Espiritual, há uma passagem dela que ela trata realmente de toda essa questão da pesquisa científica que envolve o espiritismo. Então ela traz aqui
que ela fala aqui, ó, como a finalidade desse livro é principalmente informar e não exatamente convencer, sugerimos aos leitores que quiserem conhecer melhor a pesquisa científica dos fatos espíritas desde a metade do século XIX, ou seja, quando veio o Kardec, a buscar essas informações na extensíssima bibliografia que é sobre o assunto, principalmente a mais recente. Então, esse aspecto científico do espiritismo continua até hoje, com esses estudos. A partir do momento que a ciência conseguir resolver um método que venha deixar mais evidente essa comunicação, ou venha no aspecto de quem é materialista uma comprovação cabal, isso daí o espiritismo vai trazer para ele. O espiritismo e a ciência, eles não são antagônicos. Muitas das coisas, inclusive, que nós descobrimos já no mundo espiritual existem e depois no momento oportuno no mundo que encarnado ocorre. Então esse aspecto científico é bastante interessante. Lembrando que o Kardec, ele analisou o aspecto cientificamente, olhando, vendo, fazendo o estudo ali dessas experiências mediúnicas. Tá, ok? Então esse primeiro aspecto científico que vai analisar toda essa questão. Mas o espiritismo, ainda dentro desse terceiro aspecto, ele é uma ciência filosófica. Ou seja, ela trata, né, sobre o aspecto filosófico, ela trata a respeito dos princípios, inclusive morais, em que se assenta a doutrina. Então aí todos nós temos uma filosofia espiritualista. É bem normal que todos nós sempre nos perguntamos, né, da onde viemos, quem somos, para onde vamos, tal como, porquê, toda essa análise, todo esse caráter filosófico de buscar os problemas, a origem dos problemas, analisar o estudo do homem, né? Fazer o estudo do homem através de seus problemas, suas origens e sua destinação. Esse aspecto filosófico da doutrina espírita é porque a doutrina espírita traz em regra moral de vida e comportamento. Então tem uma série de regras de vida e comportamento que a doutrina espírita nos traz. Não necessariamente essas regras, a gatinha lá no fundo, hoje ela está aqui participando do nosso encontro. Essas regras de vida e comportamento, claro que também a gente vai falar daqui a pouco, tem um aspecto religioso do espiritismo, mas você pode buscar também uma análise de comportamento moral dentro da doutrina. Então você vai ter condutas que você vai se utilizar que não necessariamente a pessoa precisaria ter uma convicção religiosa para seguir. Então a pessoa pode entender que essas regras de condutas que o Espiritismo traz, alicerçado principalmente no Evangelho do nosso Mestre Jesus, em especial a passagem que Cristo deixou claro, né? Amar a Deus por todas as coisas e uns aos outros como a ti mesmo. Essa é uma regra moral básica dentro do cristianismo. Então o Espiritismo vem trazer essa questão ainda mais latente. Mas, como eu disse, a pessoa de repente pode ser ateu, mas concordar com aspectos das regras da doutrina espírita, as regras que se busca não haver julgamento, que as pessoas são responsáveis pelas suas condutas, a opção da pessoa seguir, os caminhos são delas. No espiritismo você não tem proibição de uso para não beber, não tem uma regra, não bebe. Na verdade, o espiritismo faz o contrário, se beber você vai ter consequência. Entendeu? Mas é uma regra moral, a regra moral das consequências em razão das suas ações, mas não há. Essa regra deixa muito mais a sua responsabilidade, não fica com dogmas como vamos dizer, as igrejas mais tradicionais. Alguns dogmas, como algumas religiões têm, de não pode doar sangue, não pode união civil de pessoas do mesmo sexo, não pode isso, não pode. O espiritismo, ele tem seu aspecto filosófico, evidente, moral, mas ele traz muito mais para você fazer introspecção. Então a gente poderia resumir: é a regra de Cristo, não vou fazer para os outros o que eu não quero para mim, e evitar o não julgamento, sempre evitar de julgar as questões de um ou outro. O espiritismo, ele inclusive, eu acho até interessante isso. No centro espírita você vê muitos católicos, já vi evangélicos lá frequentando, em razão, acho, desse aspecto de tentar trazer muito mais a discussão conceitual e não ali direta. Ela acaba trazendo a seu convívio pessoas de mais vertentes. Inclusive eu tenho amigos que são ateus e
está conversando sobre religião, eles até compreendem um pouco quando você faz as questões do espiritismo aí. Tá ok? Então, como eu disse, ela vai trazer uma regra moral de vida e comportamento também, o espiritismo, nascendo sobre esse aspecto filosófico. Já o aspecto religioso é a relativa aplicação desses princípios, né? Então, a religião sempre trata muito da questão de Deus, da alma, da vida futura. Isso está muito dentro do espiritismo. Só que você vê o espiritismo como uma religião, às vezes pode ser até antagônica. Eu vou ler a passagem aqui do Kardec, uma abertura que ele fez, que é bem isso. Por quê? Porque ela não é uma religião constituída. Em que sentido? Não existem cultos, não existem templos, não existem dogmas, não existem sacerdotes. Para quem está chegando, no espiritismo não tem batismo, não tem celebração de casamento, não tem primeira comunhão, que é uma eucaristia que é da Igreja Católica. Não existem esses rituais. Você não tem uma figura hierarquizada também das pessoas ali, como existe dentro do catolicismo, né? O padre, o bispo, o sacerdote, o papa. O espiritismo não tem isso. Não há essa questão. Entendeu? Não há não há uma preocupação no aspecto da formalidade exacerbada. Evidente. Você vai na casa espírita, a gente pede para a pessoa desligar o celular, né? Vai tocar o celular ali, mas se busca, não há um ritual pré-estabelecido, como algumas doutrinas outras religiosas têm. Isso é interessante. Então aqui, ó, quando eu falei que ia pedir licença para fazer a leitura, isso daqui é uma partezinha que eu vou ler de um discurso do Kardec em 1868, na abertura de uma sessão anual comemorativa dos mortos, lá há muito tempo. O que ele fala aqui, Kardec? O laço estabelecido por uma religião, seja qual for seu objetivo, é essencialmente moral, que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações e não somente o fato de compromissos materiais, que se rompem à vontade ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunhão de vidas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que também se diz a religião da amizade e a religião da família. Se é assim, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E nós nos vangloriamos por isto, porque é a doutrina que funda os vínculos da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Por que então declaramos que o Espiritismo não é uma religião? Em razão de não haver senão uma palavra para exprimir duas ideias diferentes. É que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, porque desperta exclusivamente uma ideia de forma que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse uma religião, o público não veria aí mais que uma nova edição, uma variante, se se quiser, dos princípios absolutos em matéria de fé. Uma casta sacerdotal com seus cortejos de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Não separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião se levantou. Não tendo o espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, não podia nem deveria enjeitar-se com um título sobre cujo valor inevitavelmente se teria equivocado. Isso porque simplesmente se diz a doutrina filosófica e doutrina. Se diz doutrina filosófica e moral. Pessoal, é evidente que tem essa questão que Kardec trouxe, mas o espiritismo ele busca trazer uma nova roupagem, talvez, não uma nova roupagem, mas uma roupagem mais esclarecedora, vamos dizer assim. Por isso que se diz da doutrina reconfortante, libertadora, porque vem trazer, os ensinamentos são os mesmos do Cristo. Só que ele busca trazer essa restauração do Evangelho de Jesus Cristo, com uma linguagem sem parábolas, mais acessíveis, buscando principalmente a responsabilização individual de cada um. Isso é muito interessante. Sendo assim, a gente hoje vamos encerrando mais esse encontro. E antes da gente fazer a nossa oração final, vamos mais uma vez aqui ler uma passagem da obra Jesus e Atualidade,
pelo espírito Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco. Diz aqui: Jesus e alegria. Jesus apenas uma vez deixou-se vestir de tristeza e amargura. No Getsemane, quando só ele velava e os amigos ali próximos dormiam, embora aquela fosse a hora decisiva, o pré-final, e o permitiu por piedade para com os companheiros vigilantes que não se davam conta da gravidade do momento. Jesus no Getsemane, pessoal, está lá em Mateus, tá? Capítulo 26, versículo 36 a 46. Getsemane era um local, que foi ali, que é aqui que a Joana está falando, que só nesse momento que Jesus ficou triste. Continuando. Sempre ele, Jesus, cultivou a alegria da esperança, a bênção da saúde, a dádiva da paz. O seu foi o ministério do júbilo, da transformação do homem e do mundo velhos em uma criatura e sociedade inteiramente novas. Renascimento é vitória sobre a morte, é a alegria que procede da libertação. Rasga, portanto, essa mortalha de sombra sobre a qual ocultas toda a tua possibilidade de triunfo e sai semear fraternidade na grande vinha que te aguarda. Realiza o novo, um atual encontro contigo mesmo, examina-te melhor, sem deplorares a situação em que te encontras e vai na direção do êxito. Isto é fundamental, não como um pagamento, porém como um dever que te falta cumprir, a fim de te recuperares. Deus te concede esse direito e tens que corresponder-lhe, usando-lhe em teu benefício. Provavelmente sofre pressões, que são uma falta de humanidade, mas tua é a submissão a essa força constritora que aceitas. Se em verdade quereres ser de tristezas, podes. Em caso contrário, é responsável por ela, assim te comprazendo o que é séria enfermidade. Então, pessoal, a tristeza também é um estado que compete a nós, irmãos. Nós que devemos buscar a estabilização pessoal e sair desse... Evidente que isso não é fácil, isso pode se transformar numa doença que a depressão, que tem que se buscar tratamento no aspecto material e também no aspecto espiritual. Mas, como eu disse, eu não, né? Jesus cumpre a nós essa revirada. Então, vamos encerrar mais uma vez esse encontro, agradecendo aos bons espíritos, nosso Mestre Jesus, que estiveram conosco durante esses minutos, que possamos refletir sobre essas palavras ditas, sobre esse estudo dessa tão bela doutrina, que possamos continuar persistente no estudo, que esse estudo seja uma rotina diária em nossa vida, que isso vai nos engrandecer, vai confortar nossos corações e com certeza vai nos fazer ter uma vida bem melhor. Um abraço a todos, a todas, uma boa semana, fiquem com Deus.